compartilhar a telinha com vocês. Respondendo aquela nossa pergunta. Pro vestibular, sim. Pro vestibular, óbvio que vocês vão falar que a glicose é a principal fonte de energia do ser vivo. Só que pelo que nós acabamos de ver, caberia uma discussãozinha, não é? Caberia a gente dar, lógico, uma brisada total. Mas faz muito sentido eu, por exemplo, afirmar que a principal fonte de energia do ser vivo, na realidade, é o hidrogênio. Porque é através dele, é graças a ele, que eu consigo formar a maior parte de energia que eu tenho. Se a gente parar para pensar, assim, sendo frio e rigoroso, a partir daqui eu já não tenho mais glicose. Né? A molécula da glicose ela foi desfeita logo no começo. Então, sendo absurdamente frio, eu posso dizer que a glicose me gera 2 ATP somente. Professor, vamos dar uma relaxada assim, porque, afinal de contas, o ácido pirúvico, ele é nada mais, nada menos do que essa molécula de glicose fragmentada. Beleza. Então, se você ainda quer considerar o ácido pirúvico como uma molécula de glicose, ele termina aqui. Ele termina no ciclo de Krebs. Então, se a gente contar que a glicose deixa de existir quando o ciclo de Krebs termina, ela vai ter me gerado 2 ATPs aqui, mais 2 ATPs aqui. Ela vai ter me gerado 4. O hidrogênio vai me gerar quantos? 32. Tá? Então, como eu falei, é só uma brisada para vocês, é só um outro jeito da gente olhar para isso, mas eu posso afirmar que, biologicamente, o hidrogênio é um importante produtor de energia para mim, tá? Porque ele vai participar disso daqui. Bom, professor, e se eu não tiver oxigênio? Como que vai funcionar a minha produção de energia quando... Aê, Gabi, conseguiu. Gabi? Acho que ela está sem o áudio, né? Bom, agora, como que eu produzo energia sem o oxigênio? Eu produzo energia sem o oxigênio fazendo um processo que chama fermentação. Qual que é a grande parada com relação à fermentação? Ela é mais rápida. Ela, de fato, é absurdamente mais rápida. Só que ela é muito ineficiente, ela produz uma quantidade de energia muito baixa e, o mais importante, ela vai me gerar um rebote. Ela vai me gerar uma sobra. E essa sobra não necessariamente vai ser boa. Vamos pegar aqui como 2 exemplos. Como que eu faço fermentação? A fermentação, ela acontece logo depois da glicólise. Então, beleza. Peguei a minha glicose, converti ela em 2 moléculas de ácido pirúvico. Maravilha. Agora, se eu não tiver oxigênio, eu não levo essa minha produção de energia para o ciclo de Krebs. Então, eu vou pegar esse ácido pirúvico e eu vou converter ele em etanol, por exemplo. Tá? Porque eu não tenho como seguir adiante a partir disso daqui. Então, quebro a glicose, fico com esses 2 ATPs, e aí o ácido pirúvico, ao invés de mandar ele para o ciclo de Krebs, eu converto ele em etanol. Se eu for por essa via... Professor? Oi? Então, só uma dúvida, para não me perder. Esse processo de fermentação é no processo da glicose, ou glicólise, para que ocorra essa fermentação para aí que vai para o ciclo de Krebs? Não. Na fermentação, eu vou fazer a glicólise e só. Somente. Agora, só faz... eu preciso dar um destino para esse ácido pirúvico. Como eu não vou mandar ele para o ciclo de Krebs, eu converto ele em etanol. Se eu fizer isso, a gente chama de fermentação alcoólica. E aí é o princípio da gente fazer a cerveja, por exemplo, a levedura da cerveja.
ela faz um processo de fermentação. Ela não precisa do oxigênio, ela produz essas duas moléculas de ATP, para ela está suficiente, e aí com esses ácidos pirúvicos, ela produz álcool. O fermento químico também faz a fermentação alcoólica. Então, quando você vai fazer um pão, quando você vai fazer um bolo, e você joga o fermento, esse fermento vai utilizar o açúcar para produzir energia para ele, e aí, com os ácidos pirúvicos, ele produz etanol. Ah, professor, mas o bolo ou o pão, eles não são alcoólicos. Não, porque você leva eles no forno, e aí a hora que você coloca eles no forno, o álcool evapora. Mas acontece todo esse processo. Para nós aqui, o que é importante? Ah, professor, eu sou um ser aeróbico, então eu sempre vou utilizar o oxigênio? Não. Nós podemos também ter uma via alternativa. Nós podemos fazer a fermentação. Só que, óbvio, eu não tenho como produzir álcool no meu corpo. Às vezes eu até gostaria que eu tivesse, mas eu não tenho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou transformar essa minha glicose em ácido pirúvico, vou fazer a glicólise, e aí, ao invés de levar esse meu ácido pirúvico para o ciclo de Krebs, eu vou produzir ácido lático. E aí eu falo que esse indivíduo realizou a fermentação lática. Ah, professor, quando que eu faço isso? Quando você está fazendo exercício. Você está num processo de exercício muito forte, muito pesado, muito intenso, o seu corpo, ele utiliza toda a sua reserva de energia, e aí o que ele fala? Eu tô aqui no processo ainda, eu não posso me dar o luxo de fazer tudo isso daqui. Não posso me dar o luxo de fazer o ciclo de Krebs e de fazer a cadeia respiratória. Eu preciso dessa energia com a maior velocidade que for possível. Então, ele realiza a glicose, morre com esses 2 ATPs, só que pelo menos é um pouquinho de energia. Aí o que acontece? Ele produz o ácido lático, e é por isso que quando a gente está fazendo exercício, a gente sente aquele ardorzinho, sabe? Às vezes parece que começa a arder. A hora que começa a arder é porque você está começando a produzir ácido lático. E aí que dá aquela sensação de ardor e até um pouquinho da dor no outro dia. Isso a gente vê principalmente na musculação. Quando você está lá e aí o seu treinador fala assim, faz 15 repetições. Beleza, você vai lá, faz as 15 repetições, só que a partir da 10ª, você já sente essa ardência. Por quê? Porque você gastou todos os seus estoques de ATP para fazer essas 10, e aí daí em diante o seu corpo começa a fazer a fermentação lática, tá? Então, quando eu preciso de energia com urgência, eu não faço a respiração normal e eu uso uma dessas vias da fermentação, tá? Nós, no caso, só utilizamos essa via daqui, porque nós não temos meios internos de produzir, por exemplo, o etanol a partir do ácido pirúvico. Da mesma forma que o fungo, a levedura, ela não tem meios internos de produzir o ácido lático, tá? Então, são dois esquemas diferentes e aí vai depender do que o ser vivo tiver disponível para ele. Tranquilo? Então, se eu tiver numa situação de urgência, numa situação de desespero, eu produzo 2 ATPs, só que eu produzo esses 2 ATPs muito rápido. E aí isso dá um gás para você. Tranquilo? Tranquilo. Era isso que ficou faltando só. Tá? Falar da fermentação, essa alternativa nossa que também pode existir. É isso. Ok, produzimos energia. Agora a minha célula vai pegar aqueles 36 ATPs e vai, por exemplo, colocar o meu retículo endoplasmático para sintetizar proteína, vai colocar o meu complexo de Golgi para exportar as coisas, vai ativar os meus lisossomos, vai conseguir se dividir. Então, esses 36 ATPs, esse processo todo, ele é como se fosse o patrocínio da célula, é o fomento. A hora que essas moléculas de energia se tornam livres no meu interior celular, aí essa célula funciona.
Tá? Todas aquelas coisas que a gente viu anteriormente precisam disso daqui acontecer. Precisam da respiração. Tranquilo? Tranquilo. Tranquinho. Gente, semana que vem eu gostaria muito de fazer uma coisa com vocês, que são exercícios. Mas assim, muito. Eba. Muito. E assim, fazer os exercícios sobre isso, e na real eu queria fazer uma revisão com vocês de biologia celular, tá? Tá bem. Baseada em exercícios também. Porque nós tivemos essa pausa aqui no meio, sabe? Já vai fazer 2 meses que a gente viu algumas coisas. Então, antes de eu começar a genética com vocês, eu realmente queria fazer isso. Fazer bastante exercício de biologia celular. Pode ser? Pode. Vai ser os exercícios da apostila? Porque aí a gente já dá uma olhada antes. Pode ser. Aí qualquer coisa, se vocês quiserem também, vocês podem falar no grupo. Ô, professor, monta aí uma lista nova para a gente usar só durante a aula e eu monto também. Pode ser. Aí você manda antes e a gente faz. Manda aí só lista? tira dúvida. É. Tá bom. Beleza. Mando sim. Beleza? Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, a paciência. Uma boa semana para vocês. Professor, obrigado. Até terça-feira, gente. Até. Igualmente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Ai, como que fecha?